Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. A partir do versículo 15, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Diz assim, a partir do versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, a partir deste momento, Deus, que o Senhor, Pai, use a minha vida, Pai, aleluia, nesta noite, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, um meio, meu Deus, que o Senhor vai usar para fazer com que a Tua palavra chegue, Pai, àqueles que necessitam. Aleluia, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras nesta noite, mas que sejam as Tuas, ó Deus, em nome de Jesus. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que todo mal, todo impedimento, aleluia, todas as barreiras e muralhas, ó Deus, tudo aquilo que quer impedir, meu Deus, de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, aleluia, os Teus ensinamentos, ó Pai, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, ó Deus, venha cair por terra, venha ser queimado, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, né? Aqui, a partir do versículo 1 deste capítulo, o Senhor vem, a palavra de Deus vem narrando, né, a prova que Abraão teve que passar. Deus coloca, né, Abraão à prova. A partir do versículo 1, vamos iniciar aqui, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas
e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Lendo esta passagem, uma convicção é certa. Deus prova, né? Deus nos prova. Assim como ele provou Abraão, nós também somos provados, né? E eu fui estudar um pouco a palavra de Deus e aí eu pesquisei o que é prova. O que é prova, né? Prova é o que demonstra a veracidade de uma proposição, de um fato. É uma comprovação. É a prova. Ou seja, ela afirma, ela comprova se a sua afirmação é verdadeira, se aquilo que você está falando, se aquilo que você acha que é verdade, se ela vai ser verdadeira ou não. Isso é a prova, né? Deus pede Isaque para Abraão. Abraão, ele não nega, né? Ele faz aquilo que Deus está pedindo para ele, né? Ele faz tudo quanto o Senhor pediu, da forma exata que Deus pediu, né? Ele leva ao lugar onde Deus pediu para que ele levasse, ele leva o seu filho, ele vai ali, creio que, tranquilo e confiando no Senhor, né? Acredito que ele estava ali com o pensamento no Senhor, aquele caminho, aquele trajeto que ele estava fazendo. A palavra não relata isso, mas eu creio, porque Abraão era um homem temente ao Senhor, era um homem que confiava no Senhor, né? A palavra de Deus diz que pela fé ele sai da sua terra, né? Ele sai do meio da sua parentela, né? E ele parte para uma terra, né, que o Senhor mostra para ele, né, que o Senhor iria mostrar para ele. Então, se um homem desse não confiasse no Senhor, né, se ele não estivesse ali sempre com um pensamento no Senhor, esse homem ele não iria fazer aquilo que o Senhor pede para ele. Esse homem não iria sair da sua terra. Esse homem, depois de ter seu filho, o único filho que ele teve do fruto do seu casamento, né? O único filho que seria ali a sua descendência, o filho que o Senhor prometeu para ele, ele não levaria o seu filho ao lugar que Deus pediu para que ele levasse, se ele não confiasse em Deus e se ele não estivesse sempre com o pensamento no Senhor, pensando em Deus, confiando no Senhor. E eu fiquei ali imaginando, né?
qual o tipo de prova, né, que um cristão passa, né? Nós também passamos por provações, assim como Abraão e outros grandes profetas da palavra de Deus, outros grandes homens de Deus que nós vemos na palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens de Deus passaram por grandes provações também, não somente Abraão, né? Qual tipo de prova? Qual tipo de prova que um cristão passa? As dificuldades que nós temos na nossa vida, essas são as provas que nós passamos, que nós temos que lidar no nosso dia a dia. As dificuldades, essas são as provas, né? E elas podem ser qualquer coisa. Pode ser a falta de emprego, pode ser uma doença, né? Ou pode ser até um conflito espiritual. Um exemplo é você ter que escolher entre pecar ou perder o seu emprego. Né? São as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Né? E o que nós fazemos, né, quando nos deparamos com uma dificuldade ou um conflito? Né? Continuamos a crer no nosso Deus ou nós abandonamos ao nosso Senhor? Abandonamos a nossa fé, né? E quando eu falo de abandonar ao nosso Deus, não é somente se desviar. Eu estou passando por tanta dificuldade aqui, mas o Senhor falou para mim fazer desse jeito, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. Isso é virar as costas para Deus. Isso é abandonar a Deus também. Você pode continuar sendo um cristão, vir à igreja, mas se você faz aquilo que você acha que é certo e você não faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer, você está virando as costas para Deus. Você está abandonando ao Senhor. É uma desobediência. Né? É uma desobediência. Quando Saul, né, ele está ali em frente ali a batalha ali, né, com os filisteus, né, Samuel pede para que ele espere, né, os 7 dias até que ele chegue. Saul foi colocado à prova ali também, naquele momento. Se Saul tivesse esperado o tempo determinado que Samuel falou para ele, Deus tinha estabelecido o reino de Saul. Porque a palavra de Deus diz, né? Olha, porque você desobedeceu, a sua descendência não vai mais reinar. Eu teria estabelecido o seu reino, a sua descendência reinaria. Mas como você virou as costas para mim, desobedeceu, então eu vou tirar de você. E foi isso que Deus fez. Então, quando nos deparamos com um conflito, qual que é a nossa atitude? É confiar ou abandonar o Senhor? Virar as costas para Deus. Por que o Senhor ele nos prova, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado. Olha só, a prova é isso, né? Ela é uma comprovação. Então, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então o Senhor, ele prova o quê? A nossa fé. O Senhor provou Abraão de que forma? Ele provou a fé de Abraão. Então o Senhor prova a nossa fé, para ver até que ponto nós confiamos no Senhor. Abraão, ele confiou a ponto de entregar o seu próprio filho. Ele confiou em Deus a ponto de sacrificar o seu filho. Que a palavra de Deus diz que ele amarra o seu filho, coloca sobre a lenha, ele pega ali o punhal, ele levanta, na hora que ele vai fazer o movimento, o Senhor fala com ele. Ou seja, ele confiou e estava confiando em todo o tempo no Senhor. Por que ele estava confiando? Em Hebreus 11, capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu filho, o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então ele confiou em Deus até o final. Ele confiava, a palavra de Deus diz que ele confiava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Que mesmo que ele sacrificasse Isaque ali naquele momento, ele confiava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E Deus poderia, porque Deus é Deus. Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas e nós vemos na palavra de Deus que muitas pessoas ressuscitaram dos mortos. Então ele confiava, ele tinha plena convicção nisso. Ele tinha plena convicção no trabalhar de Deus, no agir de Deus. Porém, se ele não confiasse, em Deus, se ele não confiasse em Deus, assim como já relatei, já falei aqui nesta noite, ele não teria levado Isaque até aquele monte, até aquele lugar. Ele não teria feito as coisas do jeito que Deus pediu para ele fazer. Deus, ele nos prova, assim como ele provou Abraão, ele nos prova. A prova é o quê? É uma comprovação, Então, fazendo uma analogia, com a nossa vida cotidiana, quando nós fazemos um teste, para uma empresa, por um emprego, se nós fazemos um teste e não vamos bem no teste, nós conquistamos o emprego? Nós não conquistamos o emprego. Quando nós fazemos a prova ali que a empresa está pedindo. Porque a empresa ela quer uma comprovação daquilo que você sabe. Se você está afirmando, olha, eu sei fazer, eles vão te passar um teste e você vai fazer o teste. Agora, se você for mal no teste, então eles vão comprovar que você não está apto para aquele emprego. E eles vão comprovar o quê? Que você
está mentindo. Ou quando um aluno vai na sua escola, ele faz uma prova. Se ele vai mal na prova, ele vai tirar uma nota boa ou uma nota ruim? Ele vai tirar uma nota ruim, porque ele não foi bem na prova. E isso vai, se refletir na sua vida, lá no final do ano, no seu histórico escolar, vai se refletir. Por quê? Porque não se dedicou bastante para ter aquilo que ele buscava ali na prova, que é a nota, a melhor nota. Né? E da mesma forma é a nossa vida espiritual. Deus ele nos prova, mas ele espera que na prova venhamos nos sair bem também. É óbvio que a palavra de Deus ela fala o quê? Olha, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vamos passar por dificuldades. Mas é no meio das dificuldades que ele está vendo, provando a nossa fé. Nós vamos confiar em Deus ou vamos virar as costas para Deus? Ou vamos fazer as coisas do nosso jeito? Se nós afirmamos que nós amamos a Deus, nós vamos confirmar isso? Ou nós estamos mentindo para nós mesmos? Estamos falando da boca para fora, eu amo a Deus. E é por isso que o Senhor pede essa comprovação de nós, essas provas, essas dificuldades vêm em nossas vidas, porque elas nos fazem estar mais perto do Senhor. As provas, elas nos levam para Deus. Por quê? Porque quando nós decidimos confiar no Senhor, mesmo na dificuldade, nós não vamos abandonar. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós não vamos virar as costas para o nosso Deus. Porque assim como Abraão, ele teve que sacrificar o seu filho ali, Deus pede o seu filho ali em sacrifício, e ele vai até o final. Agora, se ele não confiasse, se Abraão não amasse ao Senhor, ele jamais teria feito o que Deus pediu para ele fazer. Daniel jamais iria continuar as suas orações 3 vezes ao dia. Sadraque, Mesaque e Abednego jamais, iriam continuar com a sua postura de não adorar a estátua. Eles se dobrariam à estátua. Porque se eles declaram, ou se eles declaram para Deus, olha, eu te amo, Senhor, eu confio em ti, Senhor, mas no primeiro momento, na primeira provação, eles se rendem ao inimigo, aí o Senhor vai comprovar que o que eles dizem está errado, está mentindo. E é por isso que nós somos provados. Porque Deus quer ver até onde nós vamos chegar. Nós vamos crer no Senhor? Vamos confiar no Senhor? Vamos continuar até o fim com o Senhor, com a palavra que o Senhor nos deu? Porque o Senhor, Ele nos dá a palavra. Ele nos dá a palavra, Ele fala para nós. Ele não nos deixa sem nenhum tipo de sozinhos. Ele não nos deixa sem nenhuma palavra, sem nenhuma informação. O Senhor, Ele vai nos dar a palavra. Porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar. Elas vão se cumprir. Agora,
o que faz com que a gente vire as costas para Deus é quando nós estamos ansiosos para que passe as dificuldades, as lutas. Eu não aguento mais passar por isso, passar por aquilo, por essa situação. Mas o Senhor já liberou uma palavra. Ele já liberou uma palavra, Ele só quer mesmo comprovar aquilo que você diz, aquilo que você declara, se é verdadeiro ou não. É a fé, Ele está comprovando a sua fé. E é isso, né? Deus, Ele nos prova porque Ele quer ver, né, se nós vamos crer ou não nele, se vamos confiar ou não, se nós o amamos ou não, se a nossa fé é genuína ou não. E é isso, né? E é isso que Deus quer de nós. Porque quando passamos bons momentos, estamos ali alegres, confiando no Senhor, mas quando nós passarmos por dificuldades, nós temos também que continuar a crer em Deus, né? Porque assim como uma prova, um teste, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, assim também a nossa vida espiritual, né? E a palavra de Deus diz que o ouro ele é provado no fogo, né? O ouro é provado no fogo, mas a nossa fé, né, ela também é provada. Mas o que resulta disso, né? 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 6, aqui no versículo 7, né? Aqui no finalzinho, diz assim, ó, resultará em louvor, glória e honra, né, quando Jesus Cristo for revelado, né? Quando a nossa fé, né, se comprovada mesmo a nossa fé, ela vai resultar nisso, em louvor, glória e honra. Amém? Deus abençoe a cada um. Espero que esta palavra tenha falado com cada um nesta noite, ao coração de cada um, assim como falou comigo.